Você já reparou como é fácil pra caramba dar pitaco, se importar ou ficar focada na vida das outras pessoas? Só que a gente tem uma dificuldade enorme de olhar pra dentro da nossa própria vida, cuidar dela, dos nossos problemas. Eu também acho isso. Eu acho muito mais fácil prestar atenção na vida dos outros. Mas não é assim que a gente consegue evoluir, que a gente consegue crescer, que a gente consegue ser a nossa melhor versão. Então, eu vou contar pra você uma história que eu ouvi esses dias e achei bem interessante a analogia que foi feita ali. Imagina, você lembra do Chaves, lá da Vila do Chaves, né? Quem é da minha idade, depois dos 40 ou um pouco mais novo, consegue lembrar, porque assistia quando passava, acho que no SBT. Ele tinha, quando ele estava chateado, ele pegava um pau de vassoura, amarrava um saco nas costas e falava que ia embora. Eu lembro disso porque quando eu era criancinha eu cheguei a fazer isso. Eu amarrei uma trouxinha num cabo de vassoura e ia embora. Eu acho que eu não tinha nem 3 anos de idade. Eu tava indo em bola, segundo a minha tia. Eu tava querendo ir em bola. E aí, imagina só, que você tem um pedaço de pau no ombro e na sua frente tem um saco com toda a vida das outras pessoas, os problemas delas, tudo que é da vida das outras pessoas. E na parte de trás é o saco que tem tudo com a sua vida. O saco da frente tá mais fácil da gente enxergar, não tá? Só que tal a gente inverter esse pau de lado e ver só o nosso saco de problemas da nossa vida? E se é um saco cheio de problemas, que tal a gente conseguindo esvaziar esses problemas, solucionando eles? Então, essa analogia simples com o pau e sacos ficou até meio esquisita, né? Mas vocês entenderam, vocês enxergaram essa analogia, né? Quando eu comecei a treinar na Solver Academy, quando eu entrei na jornada Solver, eu estava com aquele saco de trás, que ainda era o meu, eu não tinha invertido, ele estava bem pesado. E era muito fácil ficar olhando só pro saco da frente, só para os problemas dos outros, só para a vida dos outros, para as outras coisas, as distrações, as coisas que me faziam fugir da realidade. E era muito ruim tentar olhar para dentro de mim. Eu não queria ver aquele monstro, aquela pessoa imperfeita, cheia de defeitos, cheia de medos, de bloqueios, e eu não queria encarar ela. Mas eu precisava, porque eu tinha tomado uma decisão. Eu acho que eu falei em algum vídeo aqui, se você quiser, vou deixar no card o vídeo que eu conto o meu propósito quando eu decidi que precisava entrar na jornada, né? Aliás, eu tô falando bastante da jornada porque eu comecei a escrever, deixa eu até te mostrar aqui. Eu comecei a escrever no Substack a minha jornada. Eu tô postando agora lá a minha jornada da semana. Não só coisas da semana, mas coisas que eu tô vivendo, coisas que já aconteceram também, né? Eu já estava postando naqueles posts que eu fazia, né? Mas agora eu quero dar mais atenção para isso, porque eu acho que isso é o mais valioso para quem tá se inspirando no meu modo de vida, no meu estilo de vida, né? E deixa eu falar sobre esse ponto em específico, né? Qual foi a falha na matriz que você explorou essa semana? Por que eu fiz essa pergunta? Eu estou fazendo perguntas para que eu tenha facilidade de responder durante essa documentação da jornada. Percebi como a Matrix nos programa para carregar o peso do mundo e ignorar o próprio lixo. Imagine que você carrega um pedaço de pau no ombro, na ponta da frente, num saco bem visível, você coloca os problemas dos outros. Na ponta de trás, onde você não vê, está o saco com a sua própria vida. Adivinha para onde a Matrix te treina a olhar? É fácil se afogar nos problemas alheios para não ter que lidar com os seus. O treino diário me forçou a inverter essa lógica. Hoje meu foco está no saco de trás. É o único que eu posso, de fato, esvaziar.
E é isso mesmo, a gente consegue prestar atenção no saco da frente, que é a vida dos outros, mas é difícil pra caramba a gente querer parar pra olhar nossa vida, nossos problemas. E a partir do momento que eu decidi que eu precisava mudar de mentalidade, que a mentalidade que eu tinha até aquele momento da minha vida não ia me levar até onde eu queria chegar. Eu precisava realmente mudar o que estava instalado dentro da minha mente, porque a minha mente já tinha me gerado os pensamentos, as emoções, os sentimentos, os comportamentos que me deram os resultados que eu tinha até aquele momento. Ou a falta de resultados, aqueles resultados que eu desejava ter e não tinha. Então eu precisava mudar dentro do programa, dentro do software, o que eu sabia que eu tinha que começar a buscar pelos problemas dentro de mim mesma, para eu começar a desativá-los, um a um. E dentro da Solver Academy, que é onde eu pratico, eu treino com as ferramentas, com os protocolos, eu estou o tempo inteiro, todos os dias, com pequenos hábitos que essas ferramentas foram formando ao longo do tempo, que me geraram comportamentos que foram mudando dentro da minha programação, dentro do meu software, as maneiras de enxergar o mundo, as maneiras de começar a olhar para dentro de mim, né? Para realmente solucionar os meus desafios, me meter em novos, para eu realmente virar um exemplo. Eu quero ser um exemplo para que outras pessoas possam se inspirar. Por isso, eu gostaria de convidar vocês também para vir treinar comigo. Vem para dentro da Solver Academy, vou deixar o link na descrição, para vocês também terem essas ferramentas e treinar diariamente a se livrar desse peso dos outros e esvaziar seu próprio saco de pesos. Essa jornada, quando você decide olhar para dentro de si mesma e ativar o modo solucionador, você começa a perceber que a vida é... A gente escolhe, às vezes, não focar. Tem uma ferramenta que vale a pena falar aqui, que é o foco no que controlas. E essa analogia dos sacos e o pau no ombro, ela fala muito sobre o foco no que controlas. Você não tem controle nenhum sobre os outros, sobre o que as outras pessoas estão fazendo, o que elas pensam, como elas pensam sobre você. Mas você tem controle sobre você, sobre o que você sente, o que você pensa, o que você faz ou o que você não faz. E isso vai levar aos seus resultados, isso vai levar ao caminho que você vai trilhar, ou ficar paralisado também, que é uma escolha. Mas se você não decide olhar para dentro de si e focar no que você tem controle, a vida pode ficar muito mais difícil, porque não ter controle sobre as coisas que a gente gostaria de ter causa muito sofrimento. Eu sei porque eu sentia muito isso na época que eu ficava tentando controlar tudo. Eu ficava nervosa com as pessoas que pensavam diferente de mim, eu ficava triste com as coisas ruins que aconteciam no mundo, eu ficava irritada com a política, com um monte de coisa, e aquilo só drenava a minha energia e eu não conseguia resolver nada. Eu não conseguia sair do lugar, porque aquilo não dependia de mim, e eu ficava gastando toda a minha energia emocional com coisas que eu não tinha controle, que eu não tinha o que fazer, a não ser desapegar. E a partir do momento que eu comecei a treinar a minha mente na Solver Academy, eu comecei a desapegar de todas essas coisas e focar realmente no que eu controlo. E eu aprendi também a fazer algumas perguntas para mim mesma, que é: quando eu começasse a pensar em coisas que eu não tenho controle, se eu percebo, é claro que o Mindfulness ajuda, o vídeo anterior, eu vou colocar o card aqui, o vídeo que eu falei sobre o meu problema de insônia, eu comentei sobre... Não, foi o outro, foi esse vídeo mesmo, acho que foi. Eu falei sobre perceber os pensamentos ruins
naquele vídeo, e eu também falo agora que eu comecei a perceber as coisas que eu não controlo. Então, com mindfulness, qualquer dia eu faço um vídeo sobre ele, como eu faço, como eu consegui ter esse hábito que eu tinha muita dificuldade de implementar. Com mindfulness eu consegui perceber quando eu estava envolvida em coisas que eu não controlo. E aí eu me fazia a pergunta: você controla isso? Você tem controle sobre isso? Se eu não tivesse, eu simplesmente deixava aí. Desapega. E eu também tenho uma ferramenta de desapego que eu pratico todo dia, tá? Na minha toolbox, na Solver Toolbox, né? A caixa de ferramentas do Solver, que tem dentro da Solver Academy. Então, se você quer treinar comigo, vem para a Solver Academy e olhe para dentro. Ativar Solver.